raramente vi, né? E olha bem, o vídeo começa aqui, o corte. Eu raramente vi algo como o que está em curso na imprensa profissional. Eu acho que eu nunca vi. Porque não se trata de, afinal de contas, juntar aqueles que estão a favor do óbvio, do ponto de vista humanitário, civilizatório, a saber, a Rússia praticou um crime, segundo as leis internacionais, invadiu um país soberano, tudo tem de ser feito para que saia de lá. Aqueles que estão empenhados, então, nessa tarefa de fazer com que saiam, têm a obrigação de tomar medidas que concorram para isso, sem que, ao mesmo tempo, extremem a guerra e tomem medidas que sejam, meu querido Volio Bene, meu querido Bob, contraproducentes, isto é, que uma vez adotadas, em vez de melhorar, piora a situação. Em vez de concorrer, então, para a solução, simplesmente agudizam o problema. Né? Porque há um substrato intelectual e até positivamente moral, eu diria, mas isso não desculpa, né? Na leitura toda, que é a seguinte: Putin é o Hitler moderno. Se ele é o Hitler moderno, então todas as objeções de consciência, eventualmente, a respeito do outro lado, perdem importância, porque nós temos de esconjurar esse mal. Né? Então eu não vou ler mais nada, ouvir mais nada, ponderar mais nada. E mesmo isso que eu estou falando, eu já vi alguns imbecis dizendo: o Reinaldo está a favor da Rússia, o Reinaldo passando pano. Eu estou chamando o Putin de criminoso desde o primeiro momento. Aliás, se alguém encontrar algum texto meu ao longo da história elogiando Putin, apresente. Eu tenho sobre esse senhor, sempre tive, a pior avaliação. Faz muito tempo que eu sugeri aqui que os telespectadores, ouvintes, internautas assistissem às testemunhas de Putin. E mais recentemente o sistema Putin. Ele é um dos responsáveis pelo financiamento, inclusive, de grupos de extrema-direita na Europa do Leste. Ele é tudo o que eu repudio em política. Não é? Agora, eu olho o tamanho do problema que está à nossa frente. Não esperem de mim, em qualquer circunstância, mas em qualquer caso, não esperem de mim a adesão automática a esse ou aquele lado na base da pura lacração. Eu vi esta nossa imprensa atacar o Itamaraty, que está fazendo a coisa certa. Eu não vou me conformar com isso. Porque o Bolsonaro está fazendo boçalidade, se ataca o Itamaraty. O Itamaraty, nós vimos hoje, mais uma vez fez a coisa certa, nós já vamos falar. Agora, ao mesmo tempo, está recomendando moderação nas retaliações e nas sanções, porque as retaliações e as sanções podem nos jogar num impasse que não diz mais respeito aos interesses da Ucrânia, da Rússia, dos Estados Unidos. Essa coisa toda diz respeito aos interesses da humanidade. E é preciso tomar muito cuidado quando você entra numa bolha de autocomplacência e autojustificação, porque a partir daí você deixa de reconhecer os limites do real
e passa a buscar apenas coisas que justifiquem o seu ponto de vista. Eu tenho sempre muito medo disso no mundo e sempre tomo cuidado comigo mesmo nessas coisas. Não é? Quando você vai sendo levado pela própria retórica. Qual é a dificuldade de reconhecer que Putin está cometendo um crime, que o mundo precisa tentar fazê-lo recuar, mas que nós não estamos diante de um Hitler da modernidade que tem aquelas mesmas aspirações, aqueles mesmos pressupostos. Isso é mentira. Se não se reconhecer que havia uma questão particular envolvendo Rússia e Ucrânia, que não é de hoje, se não se reconhecer que isso está sim no âmbito da expansão da OTAN, não se vai chegar a lugar nenhum, ou se vai chegar, porque o Putin já perdeu essa guerra. Ainda que ele destrua toda a Ucrânia, ainda que ele consiga derrubar o governo do Zelensky, aliás, hoje diz que não queremos isso, reconhecemos, já vamos falar. Ele já perdeu, a economia russa está na lona. Agora, eu não escolheria jamais, você que está ouvindo esse programa, não adianta, eu não vou ceder à patrulha, não vou ficar criando frasezinhas de lacração, como vi uma hoje de um colunista até famoso, mas lacração de gente preguiçosa. Lacração de gente que nem sabe do que está falando. Bom, se é para fazer frase, eu tenho um livro de frases. Modestamente, eu sou muito bom para fazer frase. Agora, não adianta nada fazer uma frase e, na prática, se alinhar com uma posição que pode nos colocar numa situação muito difícil. Não é? A humanidade, insisto. Eu, em circunstância nenhuma, retomo, Vólio Bene, Bob Furuia, escolheria deixar sem saída alguém que detém o arsenal que o Putin detém, sem que eu tenha uma perspectiva de derrubá-lo no curto prazo. Ah, então vamos ceder às chantagens? Não, mas espera, mesmo isso tem de ser questionado também. É insustentável, factualmente falando, a afirmação de que o Putin está sendo expansionista. É insustentável. Na verdade, ele está na defensiva. Isso não quer dizer que ele esteja bem, que ele seja bonzinho. Falhou a diplomacia. Claro que falhou. Está se ignorando que havia um acordo sobre o leste da Ucrânia. E que este acordo foi desrespeitado pela Ucrânia, pelo governo da Ucrânia. Ah, isso é motivo para invadir outro país? Não! Agora, como é que você vai conter essa invasão? Como é que você vai responder à Rússia? É quebrando o país? Porque daqui a pouco os prejuízos começam a chegar para o Ocidente também, não se enganem. Não vai ser assim. É usando a questão ucraniana, os Estados Unidos usando a questão ucraniana para ver se retomam um espaço hegemônico que está em declínio, porque está. Faz tempo que os Estados Unidos tentam retomar o controle da Europa, que vinha tendo posições divergentes em muita coisa. Agora vê a chance. Não há líderes na Europa. O mais forte hoje é o Macron, mas a gente já viu que não tem envergadura para essa tarefa. Temos um Biden acuado ainda, e eu vou falar daqui a pouco do discurso dele, do Estado da União, né? Acuado ainda pelo desastre no Afeganistão.
Será que foram feitos os esforços para evitar a guerra? Ou num dado momento se disse a guerra é bem-vinda? Mais do que isso. E eu tratei disso aqui ontem. Quem realmente entende do riscado percebeu que esse recado não é... Esta questão... Atenção, os Estados Unidos não estão querendo falar necessariamente com Putin, eles estão querendo falar com a China. E por isso a China entrou. Disse, não, vamos ser mediadores. Porque duas falácias estão sempre presentes nessa história. Isso não tem nada a ver com Putin ser bonzinho, ele é um crápula. Mas havia falácia, se a Ucrânia cai, o Putin vai invadir os países bálticos, vai invadir... Esses países já são países que pertencem à OTAN. Isso nem sentido faz. Isso é coisa de brincadeira de moleque que joga o hora e fica brigando com os primos, com os tios depois. Tem? E a segunda questão é, se a Ucrânia cai, China vai lá e toma Taiwan. A China diz, não... Primeiro que Taiwan, não há nenhuma dúvida de que Taiwan pertence à China. Mas a China vai tomar Taiwan? Eu acho que se Taiwan disser, nós somos um país independente agora, acabou, somos independentes, vai tomar. E aí eu pergunto, e se a China tomasse Taiwan, os Estados Unidos tentariam quebrar a China também? Hein? A Rússia é a maior potência nuclear do mundo. Mas é só o 12º PIB do mundo, vale bem. É uma economia pequena. É uma economia menor do que a brasileira. É que a população também é muito menor. Coisa de 150 milhões. Um pouquinho menos, talvez. A China vai ser o primeiro PIB em 2027. Se não acontecer antes. Faz sentido isso? Seria possível isso? Bom, é desse modo que se resolvem as coisas? Essa é a minha questão. Agora, desde sempre, tem sido esta a minha questão. E continuará a ser esta. Eu quero saber o que é que as pessoas estão fazendo. Não é aquela coisa boboca, ai, que chance você está dando à paz. Não, não é isso. Eu quero saber se até agora tem interessado, muito especialmente os Estados Unidos, alimentar os jogos de guerra ou alimentar o jogo da paz. E não é paz a qualquer custo. Será que a Rússia não tem nem que ser ouvida mesmo? Tá certo? Isso é líquido e certo? Eu vou falar daqui a pouco do discurso do Biden. Será que é daquele jeito? O que é que está lá? O que é que o Biden pediu ontem? Pediu não, anunciou ontem. Nós vamos ver. Será que funciona? Obviamente eu entendo que não. Então é preciso, primeiro, sair da lacrolândia, parar com falsas associações, reconhecer qual é o problema, circunscrever o problema à sua verdade, à sua manifestação concreta, para ver como é que se tenta responder. E eu definitivamente não acho que quebrar a Rússia e causar constrangimentos econômicos para o resto do mundo seja uma boa saída para resolver essa questão. Ainda que Putin seja quem é. Mas eu faço uma pergunta um pouco mais ampla. Quem é que não é... Fica aparecendo aqui trocadilho, mas presta atenção. Eu disse, ainda que Putin seja quem é. Mas agora uma pergunta, vale o bem. Quem é que não é quem é nesse jogo? Eu vi ontem o Biden, os países, a marcha da liberdade, não sei o que e tal. Os sauditas submetidos à ferocidade do ditador, do príncipe ditador,
Deve ter falado, ô, verdade, o Bin Salman, que aliás o Bolsonaro convidou para vir ao Brasil, costuma picar seus adversários, não é? Aqui é uma ironia, na verdade, aconteceu isso com um deles, provavelmente. Provavelmente não, certamente. E em solo estrangeiro, ainda criando uma embaixada. Não, temos os ditadores amigos, eles lá. E os inimigos. Mas eu reconheço que os países têm suas necessidades objetivas. Eu só espero que nessa crise coloquem em perspectiva o que nos aguarda. Faz tempo que a destruição total, o risco de, forjou a chamada Guerra Fria, em que armas nucleares eram usadas, e já usamos essa expressão aqui, já empregamos essa expressão, como instrumentos de dissuasão. Isto é, eu tenho aqui para não usar, vê lá, hein, você não exagere. Porque no fundo sempre foi isso, seu Bob Furuia. Dizendo assim, nós vamos nos matar até um determinado limite. Não exagere, não exageremos. Desta vez eu vejo, sem exceção, as lideranças entrando numa loucura belicista, na certeza de que tem a última carta. Ninguém tem a última carta aí. A última carta acaba com o jogo, com o grande jogo. Pensem nisso.